A história de Jó. Por que Deus permite o sofrimento do justo? Uma análise profunda. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó. É a pergunta que assombra a humanidade desde o início dos tempos. A pergunta que sussurramos, no escuro, em um leito de hospital ou diante de um túmulo. Por quê? Por que eu? Por que agora? Por que um Deus bom permite tanta dor? Se Deus é todo-poderoso e todo-amoroso, por que o justo sofre? Nenhuma história em toda a literatura humana enfrenta essa pergunta de forma mais brutal, honesta e profunda do que o livro de Jó. A história de um homem que tinha tudo: uma fé inabalável, uma família próspera, uma vida perfeita. E que, em um único dia, perdeu tudo. Um homem que foi arrastado para o epicentro de um debate cósmico entre Deus e Satanás, sem ao menos saber. Neste vídeo, não vamos oferecer respostas fáceis. Vamos mergulhar na escuridão de Jó, ouvir os argumentos de seus amigos, sentir sua dor e, finalmente, ficar diante do redemoinho de onde Deus responde. E talvez descobrir que a resposta de Deus para o nosso sofrimento não é a que esperamos, mas é a única de que realmente precisamos. Contextualização: o homem perfeito e a aposta cósmica. Para sentir o peso da tragédia, primeiro precisamos conhecer o homem. O livro começa nos apresentando a Jó como o homem ideal. O texto diz que ele era íntegro e reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele não era apenas bom. Ele era o melhor de sua geração. Um homem rico, respeitado, com 10 filhos a quem amava e por quem intercedia constantemente. Jó é o retrato de uma vida abençoada, o tipo de vida que todos nós secretamente desejamos. Mas então, a cena muda abruptamente da terra para o céu. E nós, os leitores, nos tornamos testemunhas de uma conversa que o próprio Jó nunca ouviu. Os filhos de Deus, os anjos, se apresentam diante do Senhor. E no meio deles, uma figura sombria, Satanás, o acusador. Deus, quase que orgulhosamente, aponta para Jó. Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. A resposta de Satanás é o cerne de todo o livro. É uma acusação não apenas contra Jó, mas contra toda a humanidade e contra o próprio caráter de Deus. Ele diz: porventura teme Jó a Deus debalde? Não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A aposta está feita. Satanás está dizendo que a fé de Jó é uma farsa, um mero capitalismo espiritual. Ele só ama a Deus por causa das bênçãos. Tire os presentes, e ele amaldiçoará o doador. A pergunta cósmica é: o ser humano é capaz de amar a Deus por quem ele é, e não apenas pelo que ele dá? E Deus, confiante em seu servo, permite o teste. Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. O que se segue é uma das passagens mais dolorosas da Bíblia. Em uma sucessão rápida e brutal, mensageiros chegam, cada um com uma notícia pior que a anterior. Seus bois e jumentos roubados, suas ovelhas queimadas por fogo do céu, seus camelos levados, e no golpe final mais devastador, um vento derruba a casa onde seus 10 filhos festejavam, matando todos eles. Em um único dia, Jó perdeu sua riqueza e seus filhos, e sua resposta inicial é de uma fé impressionante. Ele rasga suas vestes, raspa a cabeça, lança-se em terra e adora, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó venceu o primeiro round, mas o acusador não desistiu.
A investigação, a falha das respostas fáceis. A segunda aposta e os amigos de Jó. Na segunda cena celestial, Satanás argumenta que a dor ainda não foi profunda o suficiente. Pele por pele, ele diz. Toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus permite novamente com um único limite: poupa-lhe a vida. Satanás então fere Jó com uma doença terrível, tumores malignos da sola do pé ao alto da cabeça. Sua dor é tão intensa que ele se senta em cinzas e raspa as feridas com um caco de telha. Até sua esposa o aconselha: amaldiçoa a Deus, e morre. É nesse estado que seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam para consolá-lo, e a princípio eles fazem a coisa certa. Por 7 dias e 7 noites, eles se sentam com ele em silêncio, simplesmente compartilhando sua dor. Mas quando Jó finalmente quebra o silêncio, amaldiçoando o dia em que nasceu, a teologia simplista de seus amigos entra em ação, e o que era para ser um consolo se transforma em um interrogatório cruel. A teologia da retribuição. Os amigos de Jó operam com base em um sistema que parece lógico e justo, conhecido como teologia da retribuição. A fórmula é simples. Deus é justo. Portanto, ele abençoa os bons e pune os maus. Se você está sendo abençoado, é porque você é bom. Se você está sofrendo, é porque você pecou. Armados com essa lógica, eles tentam ajudar Jó. Elifaz começa gentilmente baseando-se em sua experiência. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? Ele sugere que Jó deve ter algum pecado oculto. Bildade é mais duro, baseando-se na tradição. Porventura perverteria Deus o direito? Ele chega a sugerir que os filhos de Jó morreram porque pecaram. Zofar é o mais brutal, baseando-se em sua própria sabedoria. Ah, se Deus falasse e te fizesse saber os segredos da sabedoria. Ele acusa Jó de merecer um castigo ainda pior. Por mais de 30 capítulos, eles martelam o mesmo ponto. Confesse, Jó, confesse seu pecado secreto e Deus te restaurará. Mas Jó se recusa, não porque ele se ache perfeito, mas porque ele sabe em sua consciência que não fez nada para merecer aquele nível de sofrimento. Ele defende sua integridade ferozmente. Ele não entende o porquê, mas se recusa a aceitar uma resposta fácil que viola sua própria realidade. Jó não quer uma fórmula. Ele quer uma audiência. Ele apela diretamente a Deus. Mostra-me por que contendes comigo. O erro dos amigos de Jó é o erro que muitos de nós cometemos. Tentamos colocar Deus em uma caixa. Criamos um sistema teológico limpo e arrumado, e quando a vida de alguém não se encaixa nesse sistema, em vez de questionar o sistema, nós julgamos a pessoa. A conexão profunda. A resposta do redemoinho. Depois que os amigos se calam e um jovem chamado Eliú dá seu discurso, o próprio Deus finalmente responde. Mas a resposta não é nada do que Jó ou seus amigos esperavam. Do meio de um redemoinho, Deus fala. E ele não oferece uma explicação. Ele não menciona a aposta com Satanás. Ele não aponta para o pecado de Jó. Em vez disso, por 4 capítulos, Deus faz a Jó uma série de mais de 70 perguntas que ele não pode responder. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Acaso entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva? Podes tu atar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços do Órion? Deus leva Jó a um tour cósmico pela criação, mostrando sua sabedoria infinita e seu poder. Soberano sobre o universo, desde a fundação do mundo até o comportamento dos animais mais selvagens, como o behemote e o leviatã.
A mensagem implícita é esta: Jó, se você não consegue entender como eu governo o meu universo físico, como você espera entender os mistérios do meu governo moral? Se você não estava lá, quando eu criei o mundo, como pode julgar a forma como eu o sustento? A resposta de Deus para o sofrimento de Jó não foi uma explicação, foi uma revelação. A revelação de si mesmo. Deus não nos deve respostas, mas Ele nos oferece a si mesmo. E diante da majestade, do poder e da sabedoria de Deus, a pergunta por quê de Jó se dissolve. Não porque foi respondida, mas porque se tornou irrelevante. A presença de Deus se tornou a resposta. Jó finalmente entende. Sua resposta é de pura humildade e adoração. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele não se arrepende de um pecado que causou seu sofrimento, mas de seu orgulho em questionar a sabedoria de um Deus tão grande. Sabedoria final. No final, Deus repreende os amigos de Jó por não terem falado o que era reto e restaura a sorte de Jó, dando-lhe o dobro de tudo o que ele tinha antes. Mas a verdadeira restauração não foi material, foi espiritual. Jó saiu da provação conhecendo a Deus de uma forma que ele nunca conheceu antes. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Mas a história não termina aí. Para nós, que vivemos depois da cruz, a resposta de Deus ao sofrimento se tornou ainda mais profunda. No redemoinho, Deus falou a Jó de longe. Na cruz, Deus entrou em nosso sofrimento. Em Jesus Cristo, vemos um homem que era perfeitamente justo, mais justo que Jó, sofrendo a injustiça final. Ele foi abandonado por seus amigos e, por um momento, sentiu-se abandonado pelo próprio Pai, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? A cruz nos mostra que Deus não está distante de nossa dor. Ele a entende. Ele a habitou. Ele a levou sobre si. A resposta final de Deus para o porquê do sofrimento não é uma filosofia, mas uma pessoa. É o próprio Deus entrando em nossa dor para nos redimir através dela. O livro de Jó nos ensina que podemos confiar no caráter de Deus mesmo quando não entendemos suas circunstâncias. A cruz nos mostra que esse caráter é, em sua essência, amor sacrificial. Chamada para a ação. A história de Jó é uma das mais difíceis e consoladoras da Bíblia. O que mais te impactou neste estudo? A fé de Jó, a falha de seus amigos ou a resposta de Deus no redemoinho? Compartilhe nos comentários. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre o sofrimento e a soberania de Deus, considere deixar o seu like para que mais pessoas que estão passando por provações possam encontrar esta mensagem. E se você deseja continuar a explorar as questões mais profundas da fé, inscreva-se no Minuto do Figo e ative o sino. Nosso compromisso é com a verdade da Palavra de Deus, mesmo quando ela é desafiadora. Compartilhe este vídeo com alguém que pode estar sofrendo. Pode não dar a eles uma resposta fácil, mas pode lembrá-los de que não estão sozinhos e que podem confiar no Deus que está no controle, mesmo do redemoinho. Tela final. Narração. Foi uma honra refletir sobre este livro profundo com você. Que possamos, como Jó, aprender a confiar em Deus, não por suas bênçãos, mas por quem Ele é. Até o próximo vídeo.